Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha amada irmã. Que bom ter você aqui. Se você sentiu no coração de clicar neste vídeo, Deus te chamou para um momento especial. Essa oração não é apenas palavras. É um refúgio para quem está cansado. Um socorro para quem sente que há algo errado, mas não sabe explicar. Você não está sozinho. Jesus conhece cada luta que você enfrenta, inclusive aquelas que ninguém vê. Espíritos escondidos, ataques invisíveis, peso espiritual que você não consegue nomear. Tudo isso será confrontado com autoridade. Permita que essa oração te envolva do início ao fim. Se puder, escreva aqui nos comentários. Toda presença oculta cairá por terra hoje. Compartilha com alguém da tua casa ou do teu círculo espiritual. Isso nos une em fé e fortalece essa corrente de oração. Respire fundo. Deixe Deus te tocar. Vamos começar juntos essa jornada de libertação. Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu me coloco diante do teu trono em total reverência, reconhecendo a tua majestade, tua santidade e tua soberania. Sei que tu estás acima de tudo e que todo o poder está em tuas mãos. Entro na tua presença clamando cobertura total sobre a minha vida, minha casa, minha família e os meus caminhos. Cubro tudo com o sangue precioso de Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz e ressuscitou em glória. Senhor, eu te peço que envies agora teus anjos guerreiros, liderados pelos teus arcanjos, para patrulharem minha casa, minha rua, minha vizinhança. Que não haja brecha alguma para a ação do mal. Declaro que os céus estão abertos sobre mim e que todo espírito que age nas trevas tentando se esconder seja exposto agora pela tua luz gloriosa. Nada ficará oculto diante do teu olhar. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto em autoridade espiritual contra todo espírito mulambo escondido, toda entidade maligna que opera no silêncio, nas sombras, nos cantos, nas brechas, nas dobras do tempo e espaço. Toda armadilha lançada contra mim e minha família seja agora desativada. Toda presença demoníaca disfarçada, que tenta enganar, seja descoberta pelo fogo do Espírito Santo. Ordeno em nome de Jesus que todo espírito de sujeira, miséria, desordem, confusão e humilhação espiritual caia por terra agora. Bato de frente com toda maldição hereditária e espíritos enviados para aprisionar a mente, o corpo e as emoções. Declaro que nenhuma influência oculta permanecerá em minha vida. Que todo espírito mulambo que se aloja em coisas, objetos ou memórias seja queimado agora. Pai, eu te clamo por libertação profunda. Onde houver opressão, libera teu vento. Onde houver angústia, sopra a tua paz. Onde houver presença das trevas, brilha a tua luz. Que toda a legalidade usada pelo inimigo para se esconder na minha história seja anulada agora pelo sangue do Cordeiro. Todo contrato espiritual feito em oculto por ancestrais seja agora rasgado na autoridade do nome de Jesus. Espíritos de desorganização que geram caos dentro de casa, que fazem com que tudo se quebre, que atrasam o progresso e causam perdas repentinas, eu ordeno, batam em retirada agora. Não terão mais espaço. Não terão mais acesso. Tudo que foi colocado como ponto de entrada maligna, seja em palavras, objetos, rituais ou votos, seja cancelado agora. Todo altar levantado contra mim está em ruínas. Invoco o fogo purificador do céu, para consumir toda energia maligna estagnada neste ambiente. Todo espírito de resistência que tenta se camuflar, esconder-se nas rachaduras espirituais da minha casa, nos cômodos esquecidos, nos lugares não consagrados, queime agora. Eu consagro cada metro quadrado da minha casa ao Senhor Jesus. Cada parede, cada canto, cada espaço visível e invisível. Oro para que tua presença tome conta deste lar. Que o ambiente espiritual seja preenchido com louvor, com tua glória, com tua paz, com o som dos céus. Que os anjos do Senhor entrem com espadas desembainhadas, varrendo tudo que é impuro, profano, oculto, que não te glorifica. Que eles tomem posição nos portais, janelas e portas. Que nenhuma entrada seja mais vulnerável ao mal. Eu declaro agora, como sacerdote desta casa, que toda obra do mal é anulada. Todo despacho,
oferenda, invocação, maldição ou trabalho de feitiçaria direcionado a mim ou aos meus, seja quebrado agora. Onde invocaram meu nome em altares pagãos, que o nome de Jesus se sobreponha. Que toda frequência espiritual de baixa vibração seja neutralizada. Que o som do céu silencie a voz do inferno. Senhor, fecha as brechas espirituais. Mostra-me onde estão as portas abertas. Revela os objetos contaminados, os vínculos perigosos, as memórias que ainda alimentam o inimigo. Leva-me a um lugar de santificação e limpeza profunda. Tudo que não te agrada, tudo que serve de ninho para espíritos mulambos seja eliminado agora. Que teu espírito me purifique por completo, Pai. Em nome de Jesus, eu cancelo toda missão oculta de espíritos enviados para sugar minha energia, minha alegria, minha força e minha saúde. Todo espírito de vampirismo espiritual, que age sorrateiramente através de pessoas ou situações, seja paralisado agora. Eu declaro: o sangue de Jesus me cobre, me protege, me fortalece. Nenhum dardo inflamado do maligno prevalecerá contra mim. Todo plano montado no reino das trevas para fazer minha casa ser lugar de confusão, divisão, contendas e desânimo seja frustrado agora. Que a espada flamejante do Senhor corte todo laço de alma com o passado de dor, com ambientes carregados, com ligações emocionais que atraem o oculto. Todo laço seja desfeito. Todo ciclo de miséria espiritual seja interrompido nesta oração. Espírito Santo, sonda meu coração e quebra toda resistência interna. Se há em mim algo que coopera com o mal, renuncio agora. Renuncio a toda prática que abriu brechas. Renuncio a toda aliança feita em ignorância. Renuncio ao pecado oculto, à desobediência, à falta de perdão. Clamo, lava-me com o sangue de Jesus. Restaura minha identidade espiritual. Reergue-me como guerreiro em tua presença. Envia agora teus anjos ministradores sobre minha família. Que cada quarto seja guardado. Que as camas sejam consagradas. Que os sonhos sejam puros e protegidos. Nenhum espírito de terror noturno terá acesso à minha casa. Toda ação de espíritos escondidos que entram durante o sono para semear medo, opressão, brigas ou doenças, caia por terra agora. Todo espírito de ruína que tenta atuar nas finanças da minha casa, sabotando oportunidades, corroendo recursos, bloqueando negócios, seja agora arrancado pelo poder do nome de Jesus. Não aceito mais esse ciclo de escassez. Não aceito mais viver sob ataques invisíveis que roubam o fruto do meu trabalho. Toda ação oculta que mina a prosperidade da minha família está desfeita. Declaro que a minha casa está firmada sobre a rocha. Nenhum vento de miséria, nenhuma tempestade de desordem, nenhum terremoto espiritual causado por entidades ocultas pode abalar os fundamentos estabelecidos por Deus. Toda praga silenciosa que caminha pela noite, toda influência maligna que se esconde em detalhes, odores, símbolos, hábitos ou repetições, perca o poder agora. Senhor, entra com justiça divina. Toda legalidade que o inimigo reivindica com base no passado, seja cancelada pela obra da cruz. Eu declaro que minha linhagem foi redimida. Toda ligação com espíritos familiares, pactos ancestrais, práticas ocultistas escondidas no tempo seja anulada. Nenhuma palavra maldita será mais um peso sobre meus ombros. O fardo foi quebrado. Eu lanço por terra toda distração enviada para impedir minha comunhão contigo. Todo espírito que causa preguiça espiritual, sono excessivo, apatia na oração, desânimo durante o jejum, dúvidas enquanto leio tua palavra, saia agora. Esses agentes do inferno operam como sombras tentando me afastar da presença. Mas eu decido me levantar, resistir e permanecer em santidade. Coloco tua luz nos ambientes onde antes havia trevas. Declaro que a atmosfera espiritual da minha casa muda agora. Onde havia opressão, reina agora a paz. Onde havia silêncio maligno, ecoa agora o som da adoração. Onde havia cansaço inexplicável, entra agora vigor do alto. Nenhuma atmosfera gerada por espíritos mulambos sobreviverá à manifestação da glória de Deus.
Quebro agora todo domínio espiritual que tenta manipular emoções dentro do meu lar. Todo espírito que alimenta ressentimento, orgulho, acusações, gritos e feridas, seja expulso. Onde esses demônios se escondem atrás de traumas ou mágoas, o sangue de Jesus entra como cura. Eu declaro cura sobre os vínculos, restauração sobre os relacionamentos e paz sobre as palavras. Senhor dos exércitos, envia teus arcanjos com lanças de fogo para penetrar onde minhas mãos não alcançam. Que eles vasculhem as regiões espirituais onde os espíritos mulambos se refugiam. Que nenhum deles escape. Não importa se estão em objetos consagrados, no solo da casa, em marcas antigas ou maldições lançadas. Todo esconderijo seja descoberto e destruído. Eu clamo por santificação em todos os meus sentidos. Que meus olhos não vejam o que é profano. Que meus ouvidos não absorvam mentiras. Que minha boca só libere palavras de vida. Que minhas mãos não toquem o que não edifica. Que meus pés trilhem apenas caminhos consagrados. Todo espírito oculto que se aproveita de atitudes diárias para se alimentar, seja cortado agora. Espíritos de repetição de desgraça, que visitam gerações com o mesmo padrão de queda, vício, traição, doenças ou morte precoce, eu os rejeito. Em nome de Jesus, declaro que esses ciclos estão quebrados. O que atingiu meus antepassados não me tocará. O que destruiu casamentos anteriores não terá força contra o meu. O que trouxe miséria no passado agora se encerra. Jesus, tu és o meu libertador. Eu me agarro à tua cruz como fonte de poder. Todo espírito de lama espiritual que tenta sujar minha reputação, abalar minha mente, enterrar meu potencial, receba a ordem de retirada. O Espírito Santo sopra agora sobre os ossos secos da minha história. Tudo que estava soterrado por espíritos mulambo ressuscita pela autoridade do teu nome. Ordeno, em nome de Jesus, que toda ação espiritual que tenta operar de forma invisível através de dores físicas recorrentes, que não tem diagnóstico claro, caia por terra. Espíritos de aflição, de enfermidade espiritual disfarçada, que atuam em órgãos, ossos, pele ou mente, parem agora. O corpo é templo do Espírito Santo e não será mais morada de nenhum demônio escondido. O Senhor me mostra que há armadilhas lançadas na rotina, nas palavras ditas sem pensar, nos gestos repetidos, em objetos herdados. Por isso, eu clamo, revela-me tudo, Espírito de Deus. Acende a tua luz sobre minha casa. Mostra os utensílios contaminados, os quadros malditos, os móveis herdados com carga espiritual. Tudo que for ninho de espíritos ocultos, seja removido. Levanto a espada do Espírito contra todos os demônios que atuam como espiões espirituais. Todo espírito de vigia, que tenta observar meus passos, ouvir minhas conversas, prever minhas decisões para antecipar ataques, seja agora cegado, surdo, desorientado. O Espírito Santo embaralha suas estratégias. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois o Senhor guerreia por mim. Em nome de Jesus, toda oferenda lançada em cruzilhadas, mata, cemitério, cachoeira ou qualquer ponto espiritual com o intuito de tocar minha vida, seja desativada agora. Os pactos feitos com espíritos mulambo para me atingir não encontrarão acesso. O sangue de Jesus me cobre. Toda invocação feita contra mim em noites de lua cheia, madrugadas ou rituais está quebrada. Eu piso agora sobre toda serpente espiritual que rasteja em minha casa. Espíritos de engano que tentam se infiltrar por meio de alianças disfarçadas, relacionamentos tóxicos, promessas vazias ou presentes contaminados, caiam por terra. Tudo que veio carregado espiritualmente para me amarrar, seja exposto e rejeitado. Não aceito alianças com as trevas, mesmo que camufladas. Toda cova espiritual que foi aberta para me enterrar vivo, todo buraco cavado em segredo, toda armadilha disfarçada de bênção, receba agora a visita da justiça divina. Declaro que aquele que preparou ciladas cairá nelas. Toda força oculta que age por inveja, por manipulação espiritual ou por encantamentos, seja removida agora. Toda rede de maldição está desfeita. Senhor, cerca-me com teu fogo.
Coloca um muro de proteção ao redor da minha casa, que os teus anjos estejam posicionados nos portais espirituais. Declaro que cada divisão do meu lar está sob a tua guarda. Cada cômodo, cada entrada, cada saída, tudo está consagrado ao Senhor Jesus. Nenhuma visita maligna, nenhuma sombra enviada para espreitar, terá sucesso. Espíritos que provocam atrasos, filas intermináveis, papéis emperrados, portas que fecham sem motivo, pessoas que se afastam repentinamente, sejam agora vencidos. Toda confusão que atua nos bastidores da minha vida para impedir avanço e progresso, eu repreendo. Que o Senhor abra os caminhos, que os bloqueios espirituais se rompam, que a luz prevaleça sobre as trevas. Espírito Santo, destrava minha sensibilidade espiritual, afina minha percepção, que eu possa discernir vozes, intenções, atmosferas. Não quero mais ser enganado por aparência. Todo espírito de confusão que tenta embaralhar meu entendimento, toda névoa que me impede de ver o que está oculto, desapareça agora. Recebo clareza, lucidez e vigilância no nome de Jesus. Ordeno agora que todo espírito mulambo, enviado por meio de objetos colocados à porta da minha casa, roupas enterradas, líquidos lançados, cinzas espalhadas ou palavras lançadas ao vento, perca sua força. Nada que foi feito com o intuito de me prender, adoecer, parar ou destruir encontrará base. O sangue de Jesus cobre cada metro da minha casa e do meu território. Toda presença maligna alojada em cômodos escuros, porões, sótãos ou quartos vazios, seja agora expulsa. Nenhum ambiente é neutro. Onde não reina a luz, as trevas tentam dominar. Por isso declaro, todos os espaços deste lar pertencem ao Senhor. Toda energia pesada, estagnada, toda manifestação inexplicável, todo frio repentino, toda opressão, seja removida. Meu Deus, o Senhor é escudo ao meu redor. Toda seta lançada para roubar meu sono, provocar pesadelos, gerar insônia, paralisia espiritual ou medo noturno, seja interceptada. Toda ação de espíritos que caminham durante a noite tentando acessar meus pensamentos ou gerar laços enquanto durmo seja anulada. Os teus anjos guardam meu descanso. Minha mente é livre. Eu quebro toda a programação espiritual oculta, colocada em minha mente desde a infância, desde o ventre, por palavras malditas, olhares de rejeição, votos silenciosos, traumas e pactos involuntários. Nada disso permanecerá. Cada memória escondida que alimenta espíritos impuros seja agora purificada. Declaro que minha alma pertence a Cristo e não será manipulada. Levanto agora clamor pelas minhas gerações. Tudo que estiver escondido na linha do sangue da minha família, tudo que foi feito em segredo, tudo que foi consagrado a entidades mulambo, seja revelado e anulado. Não aceito mais heranças espirituais corrompidas. Meus filhos serão livres. Minha casa será santa. Toda raiz de ocultismo na linhagem será cortada. Pai, levanta-te em meu favor. Abre o céu sobre mim. Ordena aos teus anjos que removam tudo o que se aloja como parasita espiritual. Espíritos que vivem às custas da minha energia, que se alimentam do meu cansaço, que se escondem em doenças emocionais ou sintomas repetitivos caiam por terra. Recebo restauração completa no corpo, na alma e no espírito. Todo encosto disfarçado de presença comum. Toda entidade que age sem causar impacto visível, mas destrói silenciosamente relacionamentos, carreiras, autoestima e projetos, seja expulsa. A sutileza do mal não terá mais espaço. O Senhor é fogo consumidor. Onde o Senhor entra, nada impuro permanece. Eu declaro, tudo o que se esconde será revelado e destruído. Pai, toda maldição lançada com o uso do meu nome e da minha imagem, de palavras escritas, de registros espirituais, seja quebrada. Qualquer trabalho feito em silêncio, com bonecos, velas, invocações, rezas ou oferendas direcionadas ao meu rosto, à minha família ou aos meus caminhos, não prosperará. O sangue de Jesus neutraliza toda tentativa de controle. Eu oro por proteção nos ambientes onde piso diariamente. Que nenhum lugar por onde eu passar
seja ponto de conexão para espíritos mulambo. Que minhas pegadas sejam consagradas ao Senhor. Todo local contaminado espiritualmente que eu visitar não terá poder sobre mim. Todo laço que tenta se formar por simples presença física seja impedido pelo poder de Deus. Declaro que meus pensamentos são cativos à obediência de Cristo. Nenhuma sugestão maligna, nenhum impulso repentino, nenhum comando espiritual oculto terá sucesso. Rejeito toda tentativa de manipulação mental. Nenhuma ideia nascida do inferno prosperará em minha mente. A voz do Espírito Santo será clara, firme e contínua em mim. Recebo mente de guerra. Senhor, o teu sangue é meu escudo. Declaro que nenhuma palavra contrária lançada contra mim prosperará. Toda língua maldizente, toda calúnia disfarçada de conselho, todo veneno liberado em conversas que carregam carga espiritual maligna, seja desfeita agora. Tudo que foi semeado em ambientes de fofoca, inveja ou zombaria, seque pela raiz. A tua justiça me guarda. Espíritos que operam por meio de alianças erradas, de amizades carregadas, de vínculos formados fora da tua vontade, sejam cortados agora. Toda influência espiritual que tenta me desviar por meio de conselhos, presentes ou alianças afetivas camufladas, seja desmontada. Só permanecem ao meu redor os que foram enviados por ti. Todo laço contaminado será rompido. Ordeno que toda rede de espíritos mulambo que atuam como grupo, em conexão para enfraquecer minha fé, esvaziar minha esperança e distorcer minha visão espiritual, seja desmantelada. O Espírito Santo invade o território do inimigo e destrói suas bases. Nenhuma estrutura construída nas sombras prevalecerá. A luz do Senhor rasga os véus e quebra os esconderijos. Todo pacto feito com meu nome sem minha permissão, toda aliança espiritual maldita formada com o uso de meus pertences, fotografias, fios de cabelo, peças de roupa ou objetos pessoais, seja agora desfeito. Tudo que foi enterrado em cemitério, lançado em encruzilhadas ou afundado em rios com minha identificação não surtirá efeito. O Senhor desfaz todo feitiço oculto. Meu Deus, oro por discernimento constante. Que eu sinta no espírito quando algo não procede de ti. Que minha alma não se encante com armadilhas, com propostas cheias de aparência, mas vazias de essência. Todo engano que vem camuflado de promessa seja desmascarado. Dou ordem. Que a verdade se levante. Que os véus caiam. Que o que estava escondido venha à luz. Espíritos de contaminação emocional que operam através de lembranças recorrentes, traumas mal curados, saudades doentias ou dores ignoradas, saiam agora. Não serei mais morada de espíritos que se alimentam da dor do passado. O Espírito Santo me cura por completo. Recebo liberdade para viver o novo. A alma ferida será restaurada. O espírito será fortalecido. Toda presença maligna que se camufla dentro de atitudes rotineiras, de vícios secretos, de comportamentos que escravizam, receba a ordem de partida. Declaro que sou livre de todo hábito enraizado que dá abrigo a demônios silenciosos. Nenhuma prática que alimenta o inferno será mantida em mim. O Senhor me limpa, o Espírito Santo me disciplina. Eu escolho a santidade. Senhor Jesus, cobre os meus com teu sangue. Oro por cada familiar. Oro por cada ambiente onde os meus habitam. Nenhum espírito que tenta se esconder em vínculos de sangue terá sucesso. Eu declaro libertação sobre minha linhagem. Os pecados de gerações passadas não serão repetidos. O que causou destruição no passado não terá poder no presente. A cadeia foi quebrada. Envia teus anjos com tochas acesas para iluminar lugares esquecidos, espiritualmente contaminados, onde espíritos mulambos se escondem. Que cada canto seja vasculhado, que nenhum detalhe seja ignorado. Cada objeto, cada presente antigo, cada papel guardado, seja revelado se for ponto de contato espiritual maligno. Tudo que não glorifica o teu nome será removido. Eu oro contra toda tentativa do inferno de roubar minha voz espiritual. Todo espírito que tenta calar minhas orações, silenciar meus clamores, travar minha adoração ou confundir minha mente no momento da intercessão, caia por terra.
Declaro que minha voz se fortalece, meu espírito se alinha, a unção de oração é liberada. O altar dentro de mim se acende com fogo santo. Não aceito mais viver sob pressão invisível. Todo o fardo espiritual que foi lançado sobre meus ombros para me cansar sem motivo, desanimar sem causa e paralisar minha produtividade, seja retirado agora. Que toda a carga espiritual oculta, todo o peso de trevas, seja substituído pela leveza do Espírito Santo. Recebo força renovada. Declaro minha mente, corpo e alma livres. Todo espírito de ruído espiritual que tenta me desconectar da tua presença com pensamentos intrusivos, vozes sem origem, sons espirituais perturbadores ou confusões internas, seja silenciado. Declaro que há ordem na minha mente, paz no meu espírito, clareza na minha audição espiritual. Onde havia ruído, agora reina a voz suave do Espírito Santo. Sou conduzido em paz. Pai, que toda figura espiritual que visita meus sonhos com rostos conhecidos, mas intenções malignas, seja impedida de acessar meu sono. Todo espírito que assume formas familiares para enganar, seduzir, amedrontar ou infiltrar códigos espirituais, seja impedido. Os teus anjos fazem vigília sobre minha mente enquanto durmo. Declaro descanso puro e revelações divinas. Eu levanto agora o estandarte da vitória sobre minha casa. Declaro que todo território ocupado por espíritos mulambos será desalojado. Cada espaço tomado à força, cada ponto onde o inimigo se escondeu em silêncio, seja desocupado pela manifestação do poder de Deus. Os céus invadem a terra, os anjos descem com espadas desembainhadas. Tudo será varrido pelo fogo. Meu lar é casa de oração, minha família é território santo, minha vida é templo consagrado. Todo espírito que tenta se infiltrar com sutileza, que age como sombra, que opera em ciclos, que se alimenta da negligência espiritual, receba ordem de expulsão. Eu não tolero presença maligna nem que se disfarce de neutralidade. Onde o Senhor pisa, as trevas não resistem. Deus, envia agora teu sopro poderoso. Sopra sobre tudo que está estagnado. Sopra sobre os ambientes onde os espíritos mulambo tentaram lançar sono espiritual, bloqueio de ideias, confusão de planos. Que toda poeira maligna seja dissipada, que o ar mude, que o clima da casa seja limpo. Onde havia sensação de peso, de aperto ou de agonia, entra tua presença viva. Eu declaro que os céus de bronze sobre minha vida estão quebrados. Nenhuma oração ficará presa, nenhum clamor será abafado, nenhuma resposta será impedida. Os demônios que agiam como bloqueadores, que interceptavam mensagens, que geravam silêncio espiritual como forma de opressão, sejam amarrados e lançados fora. A linha direta com o céu está restaurada. Senhor, todo espírito mulambo que se alimenta do descontrole emocional, da raiva reprimida, da palavra mal lançada, seja desmascarado. Eu coloco minha alma sob teu domínio. Minhas reações, meus impulsos, meus sentimentos, tudo será governado por teu espírito. Onde o inimigo achava lugar, agora encontra resistência. O governo do espírito se estabelece em mim. Pai, oro pelas finanças. Todo espírito de consumo desgovernado, de perdas constantes, de investimentos quebrados, de desvio de recursos espirituais, saia agora. Toda obra de feitiçaria que tenta sugar minha prosperidade, seja cancelada. Nenhuma herança maldita terá mais voz. Declaro que meu sustento vem do alto e toda sabotagem financeira será anulada pela fé. Todo espírito de escravidão que atua nas emoções, fazendo com que eu me sinta preso, repetindo padrões, carregando culpas, andando em círculos, receba a ordem de retirada. O sangue de Jesus me liberta das prisões invisíveis. Todo cárcere espiritual que tenta me impedir de avançar será destruído. O Espírito Santo me guia para um novo ciclo, livre e cheio de paz. Espíritos que agem por meio de portas abertas na sexualidade, que se aproveitam de brechas, pecados não confessos, vícios escondidos ou hábitos contaminados, sejam arrancados agora. Nenhuma aliança feita com o prazer carnal, nenhum espírito de luxúria, nenhum espírito de tormento noturno terá mais domínio.
Declaro meu corpo purificado, minha mente lavada. Coloco diante de ti, Senhor, os meus dons e talentos. Nenhum espírito oculto terá acesso àquilo que me deste. Toda tentativa do inimigo de calar minha voz, travar minha escrita, confundir minha criatividade, seja anulada. Eu declaro liberdade sobre os dons. Recebo fluidez, clareza e direção. Nada que é teu será contaminado por presença indesejada. Sou instrumento teu. Pai, quebra agora toda influência oculta que atua no campo da saúde. Doenças sem diagnóstico, dores migratórias, sintomas que aparecem e somem, tudo que é espiritual disfarçado de físico, receba a ordem de cessar. O Senhor é Jeová Rafá, meu curador. Todo espírito que adoece, que se aloja em células, ossos ou pele, seja expulso. Recebo restauração completa e constante. Nenhuma escuridão permanecerá na minha história. Declaro que as fases mais densas, os lugares onde fui ferido, traído, humilhado, não serão mais trincheiras para espíritos mulambo. Tudo será transformado em testemunho. O que era brecha se torna cicatriz selada. O que era trauma se torna força. O que era dor se torna arma de guerra nas mãos do Senhor. Jesus, firma meus pés em terreno seguro. Toda areia movediça preparada por espíritos enganadores, todo convite disfarçado de avanço, toda porta aberta fora do tempo, seja revelada e fechada. Eu não andarei por atalhos perigosos. Cada passo será conduzido por ti. Declaro que nenhuma armadilha camuflada de bênção terá sucesso. Recebo sabedoria para escolher. Eu coloco agora um fim em todo ciclo de repetição espiritual. Tudo que volta disfarçado de oportunidade, mas que carrega o mesmo veneno antigo, será detectado. Todo laço espiritual que tenta manter minha vida em looping, girando sem sair do lugar, está quebrado. O tempo da estagnação acabou. Declaro avanço, crescimento e rompimento. O Senhor é meu guia. Pai, todo espírito mulambo que tenta se esconder por trás de objetos que trago comigo, presentes recebidos, roupas herdadas, símbolos desenhados, livros ou imagens decorativas, seja revelado. Mostra-me o que não provém de ti. Queima com teu fogo tudo que serve de ponto de acesso ao inimigo. Declaro, só permanece o que glorifica teu nome. O resto será lançado fora. Espíritos de confusão espiritual, que tentam embaralhar minha doutrina, distorcer tua palavra, plantar heresias suaves, manipular minha fé com falsos mestres e profecias corrompidas, sejam desmascarados. Eu me alimento da verdade. Não serei seduzido por palavras bonitas e vazias. Meu espírito rejeita o falso. Eu ando na sã doutrina e no temor genuíno. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a influência maligna que vem por meio da música, da arte, da televisão, da internet, das redes sociais, de vozes populares que carregam encantamento. Todo o conteúdo espiritual contaminado que tento entrar pelos meus olhos e ouvidos, seja filtrado pelo Espírito Santo. Declaro que minha mente é blindada, minha atenção é consagrada. Senhor, cobre agora os sonhos da minha casa. Todo espírito mulambo que atua no mundo onírico, tentando aprisionar, atacar ou semear medo enquanto dormimos, seja impedido. Nenhum pesadelo será gerado pelas trevas. Nenhuma paralisia espiritual, visitação noturna ou sonho repetitivo maligno terá autoridade. Os anjos guardam nosso sono. Nossos sonhos são puros. Espírito Santo revela onde estão os esconderijos ainda não tocados. Vai até o passado escondido, até memórias esquecidas, até feridas não tratadas. Se ali há espíritos mulambo alojados, se alimentando de dor antiga, lança teu fogo. Nenhum trauma não tratado será brecha. Tua cura visita cada lembrança. Tua presença santifica tudo. Nada será intocável diante de ti. Declaro agora que toda resistência espiritual que impede a manifestação das tuas promessas está vencida. Espíritos que foram enviados para travar palavras proféticas, atrasar portas abertas, confundir caminhos, sejam paralisados. Não haverá mais bloqueio entre tua vontade e meu cumprimento. Tudo o que foi travado por influência oculta,
agora será liberado. Meu lar será conhecido como lugar de paz, luz e glória. Nenhuma opressão conseguirá se estabelecer. Nenhuma sombra espiritual conseguirá fixar morada. Nenhuma maldição familiar permanecerá. Eu profetizo libertação sobre paredes, móveis, objetos e vozes. Que o nome do Senhor seja entronizado em cada ambiente. Minha casa pertence ao Deus Altíssimo. Todo trabalho feito com velas, sangue, bonecos, imagens, perfumes, bebidas ou comidas consagradas, seja cancelado. Não importa onde foi feito, quando ou por quem. O Senhor é eterno e todo-poderoso. Tua autoridade não conhece barreiras. Onde invocaram demônios contra mim, seja agora invocado o fogo santo. Tudo o que foi preparado para me destruir será queimado. Eu invoco agora o poder do nome de Jesus sobre as rotas do meu dia a dia. Nenhum espírito mulambo operando em cruzamentos, esquinas, becos ou pontos de contato poderá tocar meus passos. Declaro os meus caminhos blindados. Nenhuma emboscada preparada para me atrasar, acidentar, envergonhar ou ferir terá sucesso. Os anjos vão à frente. O mal recua. Senhor, que nenhuma influência oculta encontre legalidade na minha fala. Toda palavra de murmuração, maldição, reclamação, raiva ou ironia que tenha saído da minha boca e dado brecha ao inimigo, seja agora anulada. Que toda semente maldita lançada sem perceber, seja arrancada. Que minha boca se alinhe à tua verdade. Declaro que só liberarei o que edifica. Eu me levanto contra toda rede de controle espiritual. Espíritos que operam como marionetistas, mexendo nos bastidores, enviando pensamentos, sentimentos ou crises súbitas, eu os desmascaro. Todo comando maligno e invisível está cancelado. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Minhas emoções estão sob controle. Nenhuma manipulação terá espaço. Sou livre. Eu me levanto agora contra toda maldição financeira que age como espírito mulambo oculto em minha vida. Espíritos que paralisam oportunidades, que sabotam contratos, que provocam falhas súbitas em negociações, que semeiam confusão no ambiente de trabalho, eu os repreendo. Nenhuma força das trevas permanecerá bloqueando o meu avanço. Todo dinheiro que foi retido no mundo espiritual por obras malignas, por feitiçarias financeiras, por palavras lançadas, por votos feitos contra mim, seja liberado. Onde houver contratos demoníacos assinados com o meu nome em altares de escassez, pobreza e falência, declaro agora o cancelamento completo. O sangue de Jesus anula todo pacto feito no oculto. Espíritos que agem como devoradores disfarçados, que entram silenciosamente e sugam as finanças da casa, destruindo aos poucos a estabilidade, recebam agora a ordem de retirada. Que todo gasto inexplicável, todo prejuízo recorrente, toda dívida que se renova sozinha seja agora confrontada pela tua luz. Declaro corte total do que não vem do teu espírito. Senhor, revela os ciclos ocultos. Mostra as raízes espirituais da escassez. Tudo o que começou com votos malditos, com consagrações feitas por gerações passadas, com alianças com entidades de miséria e dependência, seja agora tocado pela tua mão. Nenhuma herança espiritual corrompida terá força sobre mim. Eu sou herdeiro das tuas promessas. Não viverei mais preso. Todo espírito de miséria, mendicância, atraso financeiro e desonra, que anda em roupas rasgadas no mundo espiritual, escondido entre os pensamentos de limitação, sentimentos de culpa e autoimagem destruída, receba agora a ordem de retirada. O Espírito Santo sopra a identidade de realeza. Não sou escravo do sistema das trevas. Sou filho do Deus vivo. Sou livre. Meu Deus, limpa minhas mãos espirituais. Toda contaminação financeira, toda semente plantada fora da tua direção, todo fruto que veio de fonte impura seja queimado. Que as minhas mãos sejam honestas, consagradas, limpas e abençoadas. Que tudo o que eu tocar prospere. Que os recursos venham de forma justa e fluam para o propósito do céu. Remove o que é impuro. Eu declaro agora que toda legalidade usada pelo inimigo para roubar minha colheita está quebrada.
todo dízimo retido, toda oferta negada, toda semente abortada por medo ou incredulidade, eu coloco diante do teu altar. Eu restauro meu compromisso com o reino. Não aceito mais viver abaixo do que tu tens. Eu fui chamado para ser canal de provisão, não de dívida. Todo espírito de acidente financeiro que atua para destruir aquilo que foi construído com sacrifício, que se esconde por trás de desorganização, contratos mal feitos, perdas judiciais ou parcerias contaminadas, seja desfeito agora. Nada me será roubado novamente. Nenhuma brecha será deixada. O Espírito Santo assume a gestão dos meus recursos e meus planos. Pai, mostra-me onde estão os objetos contaminados que bloqueiam minha vida financeira. Se houver alianças espirituais escondidas em amuletos, moedas, imagens, quadros, papéis, presentes ou utensílios, revela-me com clareza. Tudo que carrega carga espiritual de escassez será removido. Declaro minha casa purificada. Meu ambiente será terra fértil para a abundância. Toda palavra lançada desde a infância, que disse que eu nunca teria nada, que me amaldiçoou com palavras como fracasso, endividado, incapaz, humilhado, seja agora quebrada. Toda programação mental nascida dessas declarações malditas seja apagada. Eu recebo tua verdade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou cabeça, não cauda. Em nome de Jesus, oro contra pactos inconscientes com a escassez. Votos silenciosos de medo, promessas feitas em desespero, acordos internos de nunca confiar, sejam quebrados. Eu não viverei mais como órfão espiritual. Eu sou filho, tenho herança, tenho cobertura, tenho promessas. Nenhum espírito mulambo terá acesso ao que Deus me confiou. Sou guardado. Todo espírito de comparação que semeia frustração e inveja, tentando me prender em uma corrida maldita por aparência, por reconhecimento ou por status, seja expulso. Não viverei mais para agradar o mundo. Minha prosperidade será direcionada pelo céu. Eu sou livre da escravidão financeira do sistema terreno. Sou governado pela cultura do reino eterno. Senhor, eu me recuso a viver de esmolas espirituais. Todo espírito mulambo que tenta me convencer de que a escassez é normal, de que a miséria é parte da jornada, seja silenciado agora. Eu fui chamado para viver debaixo da tua provisão, do teu favor e da tua abundância. Rejeito o espírito de conformismo. Não serei mais manipulado por argumentos de limitação. Todo laço espiritual que me conecta a ambientes de derrota financeira, lugares onde minha alma foi marcada com perdas, traumas de falência ou experiências de rejeição econômica, seja agora cortado. Eu corto a influência de cada memória que serve como abrigo para demônios de escassez. Declaro que minha história está sendo reescrita pelo sangue do Cordeiro. Espíritos que operam por meio de sabotagens emocionais, que me fazem sentir indigno de prosperar, que alimentam culpa e autoacusação sempre que algo começa a dar certo, sejam arrancados. Não aceitarei mais viver na beira do sucesso e ver tudo desmoronar. Não serei mais escravo da incerteza. Eu recebo ousadia, equilíbrio e maturidade para administrar a colheita. Pai, todo dinheiro que desaparece sem explicação, toda fonte que seca sem lógica, toda porta que fecha no auge, tudo que é drenado por batalhas invisíveis, seja agora restaurado. Eu declaro multiplicação onde antes havia falha. Tudo que o inimigo roubou, tudo que foi atrasado, tudo que foi interrompido, seja restituído com honra e dobrada porção. Eu quebro agora toda maldição lançada por inveja contra meus bens, meus recursos, meus planos. Palavras lançadas com ódio, objetos contaminados plantados com intenções malignas, visitas feitas para investigar e lançar opressão sobre meus frutos, sejam todas neutralizadas. Nenhum espírito mulambo enviado para secar minha terra permanecerá. Tudo será limpo. Toda dívida espiritual acumulada por erros do passado, por má administração, por alianças com ímpios, por envolvimento com sistemas financeiros corruptos, seja apagada. O sangue de Jesus limpa também os registros do mundo espiritual. Recebo perdão. Recebo direção. Recebo recomeço.
Minha caminhada financeira agora será reta, santa e debaixo da tua palavra. Espírito Santo, sopra sobre minhas ideias, renova minha mente. Dá-me criatividade, sabedoria e entendimento para lidar com cada fase. Tudo o que foi paralisado por falta de visão, por medo de errar, por bloqueios espirituais, se desfaça agora. Declaro que o espírito de excelência habita em mim. Minhas mãos são produtivas, minha mente é afiada, meus passos são certeiros. Pai, coloco agora no teu altar todas as sementes que plantei. Nenhuma delas será roubada por espíritos devoradores. Tudo o que lancei com fé, com dor, com lágrimas, com esforço, vai florescer. Nenhuma plantação será destruída por mãos invisíveis. O Senhor é fiel. Tudo que foi regado pela tua palavra vai dar fruto. A colheita está chegando. O tempo da escassez acabou. Todo altar espiritual onde meu nome foi citado com palavras de falência, onde amaldiçoaram minhas mãos, onde selaram contratos com entidades de ruína, seja agora destruído. Eu declaro que todo altar contra minha vida financeira está em cinzas. O altar verdadeiro é o da cruz. O sangue de Jesus fala mais alto. Toda acusação foi calada. Toda sentença foi cancelada. Eu me desligo agora de toda a rede espiritual de miséria. Não importa se foi feita por herança, por consagração involuntária, por amizades tóxicas ou por relacionamentos com pessoas espiritualmente contaminadas. Eu rompo agora com alianças invisíveis. Todo laço que puxa para o buraco da falência é cortado. Recebo liberdade. Sigo leve. Avanço sem correntes. Espírito de multiplicação, entra na minha casa. Que tudo o que tenho, ainda que pequeno, se torne abundante. Que o pouco se torne muito. Que o ordinário se transforme em extraordinário. Rejeito toda a mentalidade de escassez. Aceito o favor. Aceito a expansão. Aceito o novo tempo. A colheita espiritual está batendo à porta. Recebo com fé e preparo o terreno com santidade. Senhor, agora eu clamo por libertação total da minha mente. Todo espírito mulambo que atua como opressor mental, que lança pensamentos de derrota, medo, dúvida, desespero e confusão, seja expulso. Não aceito mais conviver com tormentos silenciosos. Toda seta mental que vem do inferno para me paralisar, para me prender em ciclos de culpa e medo, está quebrada agora. Declaro que a minha mente pertence a Cristo. Todo pensamento elevado contra a tua verdade será destruído. Tudo o que foi plantado na minha mente por experiências traumáticas, por palavras malditas, por abusos emocionais, por dores não tratadas, seja desfeito. Minha mente será limpa. Meu raciocínio será curado. O Espírito Santo será o Senhor absoluto dos meus pensamentos. Todo espírito que sussurra no silêncio, que se disfarça de pensamento meu, que se infiltra como culpa, insegurança ou sensação constante de insuficiência, receba agora ordem de exílio. Não serei mais manipulado por vozes invisíveis. Toda a construção mental que o inferno ergueu para me manter cativo será demolida. Declaro guerra contra fortalezas mentais malignas. Senhor, quebra agora os grilhões invisíveis que me mantêm refém da ansiedade. Todo espírito que acelera a mente, que me faz antecipar o mal, que rouba meu descanso, que me impede de confiar no tempo certo, seja arrancado. Declaro paz sobre minha mente. Toda a área do meu cérebro contaminada por espíritos de agitação será visitada pelo sopro do teu Espírito Santo. Eu declaro que toda neblina espiritual que impede minha mente de entender tua vontade seja dissipada. Onde havia confusão, entra tua clareza. Onde havia dúvida, entra tua revelação. Onde havia conflito de ideias, entra teu direcionamento. Todo bombardeio de pensamentos sem origem santa será interrompido. Minha mente será morada do espírito de sabedoria. Pai, renova agora minha identidade. Toda construção mental gerada por palavras de rejeição, comparações, humilhações e frustrações será desfeita. O que disseram de mim, o que implantaram em mim, o que zombaram ou depreciaram em mim, não será mais alimento para espíritos mulambo.
Toda mentalidade inferior será substituída por tua verdade. Eu sou teu filho amado. Senhor Jesus, envia agora fogo do céu sobre o campo de batalha da minha mente. Onde houver fortalezas, muralhas, prisões e repetições mentais malignas, que sejam destruídas. Todo ciclo de pensamentos autodestrutivos, toda memória recorrente que serve de abrigo a espíritos de tormento seja consumido. Declaro liberdade no pensamento. Declaro mente sã. Todo espírito que age como paralisador mental, que faz com que eu duvide de mim mesmo, que bloqueia decisões, que me empurra para o medo constante do futuro, seja retirado. O Espírito Santo toma o controle. Declaro agora equilíbrio, discernimento, clareza e convicção. Não mais andarei confuso. Minhas escolhas serão alinhadas com teu plano. Sou conduzido por ti, Pai. Limpa minha mente dos pensamentos do passado. Tudo o que ficou pendente, tudo o que deixei mal resolvido, tudo o que o inimigo usa como argumento para me acusar em silêncio, eu coloco sob o sangue de Jesus. Toda acusação mental se cala agora. Todo pensamento que me aprisiona no que já passou será silenciado. A tua graça cobre meu passado e meu presente. Todo ataque que vem na forma de pensamentos noturnos, insônia provocada por excesso de ideias desorganizadas, sonhos repetitivos com fardos mentais, eu corto agora. O Senhor é quem guarda meu descanso. Minha mente não será mais cenário para guerras. Enquanto eu durmo, teu espírito trabalha. Recebo repouso, renovo e proteção. Os anjos estão em vigília. Declaro que nenhuma armadilha preparada para aprisionar minha mente em labirintos de raciocínio será ativada. Nenhuma seta envenenada de depressão, isolamento, desprezo ou cansaço emocional terá sucesso. O Senhor me reveste com armadura de luz. Meus pensamentos serão escudo e espada. Toda mente desfeita pelo mal será restaurada pelo teu poder. Senhor, eu revogo agora todo pacto mental, feito em ignorância ou em momentos de dor, onde aceitei viver com medo, onde jurei nunca mais confiar, onde determinei que viveria calado ou preso. Todo voto mental que me limitou será quebrado. Nenhum espírito poderá mais acessar meus pensamentos por causa de palavras silenciosas lançadas em desespero. Eu sou livre. Senhor, agora eu declaro que minha mente está livre para receber tuas instruções. Todo espaço que antes era ocupado por vozes contrárias, agora será lugar de revelação. Pensamentos alinhados à tua vontade surgirão com clareza. Ideias serão fortalecidas pela tua presença. O inimigo não terá mais base para confundir meu raciocínio. Meu entendimento será ungido. Levanto agora um clamor profético pela minha casa. Tudo o que o inimigo tentou construir entre as paredes do meu lar, com legalidade invisível, seja destruído. Todo espírito mulambo que se esconde em ambientes específicos, que age através de discussões, ruídos, confusão ou distração, seja lançado para fora. Minha casa é território santo. Tua paz reinará aqui. Envia, Senhor, teus anjos guardiões para cada entrada, cada canto, cada área onde o inimigo tentou marcar território. Que o fogo do céu circule pelos cômodos. Que tudo seja selado com o sangue de Jesus. Nenhuma presença oculta, nenhuma energia espiritual negativa, nenhuma sombra permanecerá. O ambiente da minha casa será leve, puro, cheio de vida. Eu profetizo agora restauração sobre cada membro da minha família. Se houver alguém aprisionado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que seja liberto. Se houver filhos distantes, que sejam chamados pelo Espírito Santo. Se houver cônjuge sob influência espiritual oculta, que os laços invisíveis sejam cortados. Minha casa servirá ao Senhor com fidelidade. Espírito Santo reacende os dons que estavam adormecidos. Todo talento que foi sufocado por opressão, medo ou ataques espirituais, receba vida agora. Dons de intercessão, sabedoria, ensino, louvor, profecia, revelação e discernimento serão ativados. O inferno tentou calar minha unção, mas o Senhor restaura tudo. Eu voltarei a fluir com autoridade e ousadia.
todo espírito mulambo que se levantou para atrapalhar meu ministério, bloquear meu chamado, gerar resistência quando tento obedecer à tua voz, seja expulso. Nenhuma estrutura demoníaca resistirá à tua ordem. Meu ministério será destravado. Minha missão será cumprida. As portas do inferno não prevalecerão contra aquele que caminha em aliança contigo. Pai, tudo o que o inimigo tentou enterrar, eu declaro ressuscitado. Sonhos antigos, planos esquecidos, promessas que pareciam adormecidas, dons deixados de lado por causa do peso da opressão, tudo será restaurado. O Senhor sopra sobre os vales da minha alma. Os ossos secos recebem vida. Tudo o que parecia morto será cheio do teu espírito e se levantará. Eu me visto agora com armadura espiritual. O inimigo me lançou emboscadas, mas não me matou. Tentou me calar, mas não me anulou. Tentou me prender, mas não conseguiu. E por isso eu me levanto como guerreiro, de pé, com a espada na mão, coberto com o sangue, firmado na rocha, cercado por anjos, cheio do Espírito. Nada me impedirá de cumprir o teu propósito. Deus eterno, declaro que toda obra de feitiçaria, bruxaria, encantamento ou macumbaria contra mim, contra os meus, contra minha casa ou minha missão, está anulada. Nenhuma obra das trevas prevalece diante do teu nome. Nenhuma corrente forjada pelo inferno resistirá ao fogo do céu. Eu estou protegido, estou guardado, estou posicionado no campo de batalha. Todo espírito mulambo escondido que tentou agir sorrateiramente, se aproveitando de distrações, brechas, feridas e cansaços, agora é desmascarado. Não há mais lugar para sombras. O Senhor revelou tudo. Tua luz entrou, e onde tua luz reina, as trevas não resistem. Tudo foi varrido. Tudo foi limpo. Tudo foi restaurado. O ambiente espiritual está em ordem. Meu espírito está desperto. Meu discernimento está aguçado. Meu coração está renovado. Minha mente está livre. Minha casa está protegida. Minha família está coberta. Meus dons foram reacendidos. Minha fé está fortalecida. Estou pronto para viver a plenitude do teu propósito. Nenhum inimigo oculto conseguirá se esconder novamente. O Senhor está comigo. Meus pés estão firmes, minhas mãos estão levantadas, e minha boca está aberta para declarar: toda obra do mal foi anulada. Toda prisão foi quebrada. Toda presença oculta foi expulsa. Todo laço foi cortado. Toda herança maldita foi cancelada. Toda legalidade foi retirada. Toda mentira foi desmascarada. Toda sombra foi dissipada, e o teu nome foi exaltado. Amém. Se você chegou até aqui, permaneceu em oração, sentiu peso saindo e paz chegando, saiba que algo no mundo espiritual já se moveu, o que estava escondido foi revelado, o que te prendia começou a cair. Guarde esse momento como um marco de libertação na sua vida. Volte sempre que sentir o peso voltar. Essa oração é um instrumento de guerra, mas também um abraço de Deus sobre você. Se essa oração te alcançou, escreve aqui embaixo: hoje eu fui limpo, hoje eu fui livre. Isso será um testemunho profético e uma semente de fé para outros que chegarem depois de você. E se conhece alguém que precisa dessa mesma libertação, compartilha agora mesmo. Essa oração não é só sua. Ela pode ser resposta para alguém que você ama. Que o Senhor continue cercando sua casa, sua mente e seus caminhos com luz e proteção. Te vejo no próximo clamor.